Em tempos de pandemia, a quantidade de fake news, notícias falsas que objetivam unicamente disseminar o pânico e o medo entre as pessoas, principalmente as pessoas leigas que não têm formação na área da saúde ou na área imunológica, é uma coisa assim absurdamente elevada. Essa semana eu recebi várias mensagens e eu estou destacando no vídeo de hoje uma mensagem de WhatsApp que eu recebi de amigos atribuída ao sobrinho do ex-presidente norte-americano John Kennedy. De acordo com a mensagem que é atribuída a Robert Kennedy Jr., a vacina de mRNA nada mais é do que um crime contra a humanidade, porque vai alterar o código genético das pessoas que tomarem essa vacina. É sobre isso que eu vou conversar com você agora. Antes disso, porém, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação, assim sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia, imunologia e professor universitário. Pois bem, o texto já começa, o texto que circula no WhatsApp atribuído a Robert Kennedy Jr., já começa dizendo assim: para todos os meus pacientes. Acontece que o Robert Kennedy Jr. não é médico, não é terapeuta, ele é um advogado e um ativista contra a prática da utilização de vacinas. Então já começa errado. O texto vai avançando e vai dizendo que gostaria de chamar a atenção com urgência para as questões relacionadas à vacina da Covid-19, porque essa última vacina de mRNA, ela é uma última geração de vacinas, de fato ela é, mas ela intervém diretamente no material genético do paciente. Mentira! O nosso material genético está contido no núcleo, é o DNA, e essa vacina de mRNA vai agir no citoplasma das células, ou seja, o DNA está protegidinho lá no núcleo e esse RNA que é injetado na forma de uma vacina não vai ter a menor interferência com o nosso material genético. Isso é uma mentira, isso visa e objetiva basicamente apavorar as pessoas. Portanto, esse material, essa vacina vai alterar o nosso material genético individual, representando uma manipulação genética. Não tem nada a ver com manipulação genética. A vacina de mRNA nada mais é do que um mRNA que contém o código daquela proteína S do vírus e é introduzida em nosso corpo em gotículas de gordura. Esse mRNA fica no citoplasma das células, estimulando o retículo endoplasmático rugoso a produzir essa proteína spike, que vai estimular o nosso sistema imunológico. Ela é, portanto, bastante segura, além de ser muito barata. Mas o texto avança dizendo o seguinte: essa intervenção pode ser comparada à de alimentos geneticamente modificados. É outra mentira. A técnica utilizada para produzir alimentos transgênicos é diferente da técnica utilizada na vacina de mRNA. Bom, o texto vai avançando, ele é muito longo, eu vou procurar sintetizar para que esse vídeo não fique muito longo, e vai dizendo assim: em termos de danos genéticos que, ao contrário dos danos causados por vacinas anteriores, esses danos dessa vacina de mRNA serão irreversíveis e irreparáveis. Primeiro que não há dano. Não há previsão de dano para esse tipo de vacina, dano genético. Então, não há que se falar em dano irreparável. E aí o texto continua, ele dizendo: caros pacientes, ora, acabei de dizer que o Robert Kennedy Jr. não é médico, não é terapeuta. Como é que ele se refere num texto escrito por ele para as pessoas, como as pessoas sendo pacientes dele, né? Então está errado. Vocês não poderão mais tratar os sintomas da vacina que vocês tomarem. Eles terão que conviver com as consequências, porque não podem mais ser curados, simplesmente removendo toxinas do corpo. Vacina não estimula a produção de toxinas. Vacinas estimulam a produção de anticorpos e células de defesa. Então, mais um equívoco nesse texto. Vai avançando aí e vai dizendo o seguinte: assim como não se pode curar uma pessoa com defeito genético, como a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Turner, ou seja, uma das características de um texto falso para se passar por texto verdadeiro é fazer uma abordagem relativamente técnica. Ele começa a citar aqui síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Para quem é leigo, começa a ficar impressionado com esses termos, mas essas três síndromes que ele cita aqui são síndromes genéticas, são alterações cromossômicas em que as crianças já nascem com cromossomos a mais ou a menos. De fato, essas doenças são
incuráveis. Mas não há a menor relação entre uma doença genética, uma síndrome genética, com o fato de uma pessoa tomar uma vacina com um material genético que é o RNA. Não é o código genético do vírus, tampouco vai afetar o nosso código genético. Uma mistura grande para confundir as pessoas leigas. O texto vai avançando. Na medida em que o texto avança, ele coloca o seguinte: a vacina desenvolvida é endossada por Anthony Fauci e financiada por Bill Gates. Pronto, aqui ele chegou no ponto que eu queria abordar. Na verdade, isso nada mais é do que uma intriga, isso nada mais é do que o fortalecimento ou o reforço de uma teoria da conspiração, cujo objetivo é denegrir a imagem do Anthony Fauci, que está por trás do desenvolvimento de uma vacina de mRNA, e denegrir a imagem da Fundação Bill e Melinda Gates. Né? Esses grupos anti-vacina elegeram a Fundação Gates e elegeram o Instituto do Anthony Fauci como inimigos número 1 e vem plantando notícias falsas pelo mundo inteiro para denegrir a imagem dessas instituições. Bom, no final ele coloca uma nota que é mais ou menos assim: RNA mensageiro ou mRNA é um ácido ribonucleico, verdade, que transfere o código genético do DNA de uma célula para o ribossomo no citoplasma, verdade. Ou seja, aquele que determina a ordem pela qual os aminoácidos que constituem uma proteína vão se ligar, atuando assim como um molde padrão para a síntese da referida proteína. Verdade, eles copiaram um texto que é a definição do que é mRNA, colaram no final do texto para dar uma aparência de texto verídico. E na verdade essa nota que eles colocam no WhatsApp contradiz todo o texto anterior. Porque na nota ele coloca claramente que o papel do mRNA é definir qual é a sequência de aminoácidos que vai montar a proteína no citoplasma. Ora, se o mRNA, como eles dizem na nota, vai atuar no citoplasma e se o nosso material genético, o DNA, está protegido no núcleo da célula, eles começam a se contradizer aqui na medida em que fica claro de que esse mRNA não vai interferir o nosso material genético. Então, é uma grande notícia falsa propagada pelo WhatsApp e eles terminam, inclusive, ao final, com uma série de perguntas e respostas que eu estou colocando aqui para vocês, o comentário de uma a uma. Algumas coisas absurdas, como dizendo, por exemplo, que a Covid-19 é um tipo de gripe. Não é um tipo de gripe, já sabemos disso. Que ela tem tratamento e cura com medicações adequadas. Na verdade, as medicações utilizadas hoje são para aliviar os sintomas e não para matar o vírus. Então eu coloco aqui, são cerca, deixa eu olhar aqui para vocês, são exatamente 20 perguntas e respostas. E uma delas, devo ser vacinado? E eles enfaticamente dizem, não, você não deve ser vacinado porque você não vai confiar em vacinas, porque essas vacinas podem lhe causar dano à sua saúde e você vai se curar ficando em casa. Então, quer dizer, isso é um grande desserviço que esse grupo presta. Quem replica isso no WhatsApp também presta um grande desserviço e faça como os amigos meus que me mandaram esse WhatsApp. Se você não é da área da saúde, se você não compreende como se produz uma vacina e como as vacinas atuam, ao receber esse tipo de coisa, mande para um amigo seu que é médico, um amigo seu que é biólogo, alguém que tenha um conhecimento básico do que é vacina e de como elas são produzidas, para você não sair espalhando notícias falsas, tá? E se você gostou desse vídeo, e nesse vídeo que nós procuramos dar uma explicação técnica, mas numa linguagem mais acessível às pessoas, não deixa de compartilhar esses vídeos, porque a maneira que a gente tem de combater notícias falsas que plantam, semeiam o pânico entre as pessoas é propagar as contra-argumentações verdadeiras contra essas notícias falsas, ok? Então, dessa forma eu conto com a ajuda de você, compartilhe esse vídeo, se você gostou, dá a tua curtida, não acredite em tudo aquilo que você vê. Inclusive hoje pela manhã, o portal G1 obteve a confirmação da assessoria do Robert Kennedy Jr. de que esse texto realmente não é um texto dele. Tudo isso uma farsa para amedrontar as pessoas e plantar teorias da conspiração. Tem muita gente ganhando com isso, ganhando audiência, ganhando visibilidade aqui dentro do YouTube, em cima do pânico das pessoas. Forte abraço e até a próxima.